Pessoal, parece que essa vitória de ontem trouxe novos ares aqui para o Fluminense, né? Tomara que essa vitória possa trazer novos horizontes, novas vitórias, contratações de jogadores que entrem no time e arrebentem e façam esse time melhorar tecnicamente muito mais. É isso, tudo isso que a gente espera, galera. Sinceramente, eu não gosto de ficar aqui todo dia falando do presidente e eu não vou fazer isso nesse vídeo não. Eu vou dar um descanso, porque senão também a gente enlouquece, né? Não adianta a gente falar e nada se resolve. Então, tomara que ele realmente, eu acho que agora ele está se mexendo, está procurando jogadores, está perto de acerto com alguns. E um deles é o Santiago Moreno, jogador do Portland dos Estados Unidos. Inicialmente, o Fluminense ofereceu 4 milhões de dólares pelo jogador e o clube Portland recusou, né? Achou baixo a oferta. Mas o Fluminense mandou outra proposta, aumentando os valores, e praticamente, galera, está tudo certo, está muito bem encaminhado o acerto com esse jogador. Esse jogador é um atacante, joga pelas pontas, tá? É um meio atacante que joga pelas pontas, tanto direita quanto esquerda. Ele tem 25 anos, é novo, é garoto. Ele tem, em 22 jogos com a camisa do Portland, ele fez 4 gols e deu 7 assistências, tá? E parece que o jogador pode ser concretizada a negociação na sexta-feira ou no sábado, quem sabe. Já para segunda-feira esse jogador está vindo para o Rio para acertar com o Fluminense, assinar e quem sabe ser inscrito na Copa do Brasil, né, galera? A gente está precisando ter opções de jogadores para o Renato Gaúcho, né? Também a gente não pode ficar cobrando tudo para o Renato e no banco de reserva ele não tem muitas opções, até porque os jogadores estão se machucando muito do Fluminense, né? Outro jogador que interessa ao Flu é o Martin Ojeda, argentino que joga no Orlando City. Essa divulgação desse jogador foi no canal Sentimento Tricolor do André, tá? Ele joga no Orlando City, o valor de mercado dele é de 6 milhões de euros. Ele tem contrato até dezembro de 2025, acaba agora o contrato dele, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube sair de graça, mas aí ele só vai jogar em janeiro. O jogador joga pela esquerda e também joga como camisa 10, meia. Ele é a camisa 10 no Orlando City, né? Ele é canhoto, ele tem 28 jogos esse ano, fez 13 gols e 9 assistências. Ele tem 26 anos, é um bom jogador. Eu acho que ia agregar bastante aí ao Fluminense, tá, gente? Até porque a gente não tem mais esse camisa 10. A gente tem o Ganso, que é um jogador agora de meio tempo, de 30 minutos. Não é mais um jogador que possa jogar o jogo inteiro, né? O Ganso não aguenta mais. Então a gente precisa desse jogador. É um jogador imprescindível e me parece ser um bom jogador. A oferta dele é boa, está em final de contrato. De repente, se o Fluminense chegar com uns 2, 3 milhões, leva o jogador, né? Então eu acho que vale a pena, galera. Sinceramente, vale a pena. Eu acho que o caminho é esse. O caminho das contratações é esse. É procurar jogador de fora do país, tá? Outro jogador que está em negociação é o Nino, galera. O Nino manifestou o desejo de voltar para o Brasil e para o Fluminense, que é o clube que ele gosta, que ele ama. O Zenit não quer negociar o jogador. O jogador é titular absoluto lá, está em ascensão, e o Zenit não tem nenhum interesse. Só que o Nino, por problemas particulares, problemas familiares, ele precisa voltar ao Brasil. Então, o Fluminense vai enviar uma proposta para o Zenit, né? E aguarda essa proposta, tomara que o Zenit aceite. E também o Fluminense aguarda que o Nino faça pressão ao Zenit para que negocie o jogador, né? A mesma posição do Arias, né? O Arias queria sair, o Fluminense facilitou. Agora nem todo mundo é igual ao Fluminense, né? Nem todo clube é igual ao Fluminense. Não sei se o Zenit vai ter essa atitude ou se vai obrigar o jogador a cumprir o seu contrato, né? Tem isso. Quanto ao Lucas Ribeiro do Mamelodi, camisa 10 do Mamelodi, meia, o jogador não deve vir para o Fluminense. Ele deve fechar com o Catar, né, com o clube do Catar, que fez uma proposta milionária e o jogador deve ficar por lá. Vitinho, caso Vitinho, né, que a torcida se manifestou nas redes sociais, pediram para não contratar o Vitinho. Pois é, está tudo parado em relação ao Vitinho. A Fluminense mandou a proposta
e deu até sexta-feira amanhã para o jogador retornar, né? Dar o retorno, se vai aceitar ou não. A torcida do Fluminense espera que ele não aceite. Eu não posso opinar, galera, que eu não sei como é que o Vitinho tá, né? Mas o Vitinho é mais ou menos igual o Keno. Joga um jogo, 2 jogos, 3 jogos bem, daqui a pouco ele some. É mais ou menos igual o Keno. E Keno a gente já tem aqui, não precisa de 2, né? O Fluminense também está no mercado procurando um centroavante, galera. Um centroavante de fora do Brasil, mas que esteja em final de contrato. Ele quer um jogador que esteja em final de contrato para ele não ter que pagar multa nem luvas para o clube, né? Tomara que ele ache um bom jogador, né? Paulo Baia, lembra do Paulo Baia? Pois é, Paulo Baia estava negociando com o Atlético de Goiás, entre Fluminense e Atlético de Goiás já estava tudo certo, mas o jogador não se acertou com o time de Goiás em termos salariais. Então, por enquanto, o Paulo Baia continua no Fluminense. Parece que tem um clube do exterior interessado no Paulo Baia. Tomara que realmente aconteça essa transferência do Paulo Baia, que ele seja feliz no exterior, porque no Fluminense, infelizmente, ele não vai ter oportunidades, né? Ele pode ser até um jogador regular, mas não vai ter chance no Fluminense. Não depois dessas contratações que foram feitas, né? Na frente dele tem um monte de jogador para ponta, Soteldo, Keno, Serna, e vem mais gente aí. Então eu acho que é a hora do Fluminense aliviar um pouco a sua folha salarial, se livrando do Paulo Baia, né? Gente, o Wagner, lembra do Wagner? Meia da base, que se destacou muito, o pessoal até falava que ele era parecido com o Paulo Henrique Ganso na forma de jogar. Pois é, o Wagner tinha ido para o Palmeiras devolveu o jogador, que teve um início bom lá no Palmeiras, depois não teve mais oportunidades, foi devolvido, o Palmeiras não comprou o jogador, voltou para o Fluminense e agora tem clubes interessados no Wagner. Só o Fluminense que não consegue dar oportunidade para essa galera, não sei porquê, né? Tem agora os nossos rivais aqui do Rio, Botafogo e Vasco, procuraram o Fluminense para saber sobre o jogador. Só que o Fluminense não quer negociar e não vai negociar o jogador para os rivais aqui do Rio, tá? Então o Fluminense aguarda uma proposta de outro clube, ou de fora do Rio, ou do exterior, né? Um absurdo, que eu acho que o Wagner poderia fazer parte aí do banco de reservas, para entrar quando faltasse poucos minutos, para pegar minutagem, para ganhar espaço e ganhar confiança também, né? Não só o Wagner, como o Riquelme Felipe, o Wallace Davi. Eu acho que é hora do Fluminense. O Fluminense tem que contratar, sim, jogadores que cheguem e entrem no time, tá? Precisa, até porque a gente perdeu muitos jogadores com lesão, venda, enfim. O Fluminense precisa contratar nessa janela, mas eu acho que é hora do Fluminense começar a dar chance à base, como todo clube faz, colocar a base no banco de reservas. Em vez de colocar o Manuel na reserva, bota o Kaique Almeida. Em vez de colocar o Ganso na reserva, bota o Wagner. Em vez de colocar Paulo Baia, bota o Riquelme Felipe. E assim a gente vai. O Wallace Davi é outro que tem que ter oportunidade de vez em quando. Mas se não fizer isso, galera, a gente vai sempre precisar de contratar. A gente também tem uma base. A gente tem que lembrar que a gente tem uma base que nos deu vários títulos no Sub-17, Sub-20. Então é hora da gente fazer esses garotos pegarem experiência no time profissional, colocando na reserva e colocando os garotos de vez em quando. Fidelis, mesma coisa, é um garoto que é lateral direito. Além de ser um bom lateral, ele é artilheiro também. Acho que ele tinha 10 gols na base, se não me engano. É um cara que sabe fazer gols também. Chega na área e faz gols. O lateral esquerdo, Léo Chance, bom jogador. Não teve mais oportunidade, não se falou mais no Léo Chance. Enfim, a gente tem muitos jogadores que precisam ter oportunidade. Os outros garotos da zaga também, goleiros, enfim, a gente tem que dar minutagem para essa garotada. Colocar eles para jogar em jogos fáceis, que o Fluminense já esteja ganhando, coloca o garoto faltando 15, 20 minutos. Mas não, eles não fazem isso, eles deixam os garotos esquecidos na base e depois vendem a preço de banana. É nisso que o Fluminense vem errando. E é nisso que a gente fala aqui nos vídeos, quase que diariamente, e não tem resultado. E aí a gente acaba se estressando. E não é isso que eu quero, tá? Gente, o Fluminense deu informações sobre a lesão, não deu informações sobre a lesão na coxa do Soteldo. Até o momento a gente não tem nada para passar para vocês, tá? Eles escondem as 7 chaves,
essa lesão do Soteldo, né? Até para não dar a cara para bater, dizendo, para mostrarem que eles fizeram uma contratação errada, né? Então eles estão guardando as 7 chaves aí, a lesão do Soteldo. Quanto ao René, o René está em transição. Ele teve uma lesão no calcanhar esquerdo e está ainda em transição para o campo, tá? Então não deve jogar no sábado contra o Grêmio, né? O outro que também não deve jogar é o Fuentes. O Fuentes está com dores no músculo posterior da coxa esquerda e ainda será avaliado. Então, eu acredito que René e Fuentes não devem jogar contra o Grêmio. Eles devem improvisar de novo o Guga na lateral esquerda, tá? É isso, é o que a gente tem para trazer para vocês hoje. Espero amanhã acordar já com notícias de contratações chegando, acertadas, assinadas e sacramentadas para passar aqui para vocês. É tudo que eu espero, que o Fluminense comece a se mexer, porque os rivais estão se mexendo, tá? Todo mundo contratando e é hora do Fluminense começar a apresentar os reforços. Tá bom, galera? Por hoje é só. Amanhã tem vídeo aqui no canal. A gente amanhã vai fazer o pré-jogo com as escalações de Fluminense e Grêmio, a arbitragem. Vamos falar tudo sobre o jogo. E é hora do Fluminense agora começar a respirar no Brasileiro também. Na Copa do Brasil a gente foi bem. Demos o primeiro passo, uma vitória 2-1. Agora a gente pode até empatar no Maracanã, que a gente está classificado. E vamos botar 4 milhões no bolso, né? E temos que pensar no Brasileiro. A gente precisa ganhar o Grêmio, porque o próximo jogo vai ser fora de casa. Então o Grêmio é questão de honra a gente vencer, até porque a gente já não vence o Grêmio há vários jogos, tá? É isso, galera. E se tem alguém que conhece o Grêmio, esse alguém é o Renato Gaúcho, tá? Abraço a todos. Peço para a galera se inscrever no canal, deixar o like, se tornar membro, quem ainda não é membro. Vamos lá, galera. Vamos se tornar membro do canal, tá? E vamos hypar o vídeo também, tá, galera? Não esqueçam de hypar o vídeo, vai ajudar bastante aqui o canal. Abraço a todos, saudações tricolores, tamo junto e até amanhã, gente. Fiquem com Deus.